para os amigos que estão acompanhando pelo Facebook também. Vamos aqui para os nossos pequenos avisos, pedidos. O primeiro dele é aquele tradicional, né? Vamos desligar os celulares, ainda dá tempo. Agora o momento é de nos ligarmos com Jesus. Este é o melhor meio de comunicação nesses instantes, né? Vamos nos ligar com Jesus. A gente usa muito nos ligarmos com Ele nos nossos evangelhos pelo Zoom, né? Se espelhar em Jesus neste quadro aqui, que nos traz uma paz, uma alegria, né? E o segundo aviso, a campanha das cestas básicas continua, mais de 400 cestas todos os meses, às vezes passa um pouquinho, e continuem colaborando conosco. Vocês, o público, os trabalhadores, são muito importantes nesta campanha, para que possamos continuar alimentando estas famílias, né? Vocês imaginem, uma cesta básica depende de 4 pessoas, às vezes, e até mais, né? E nosso Paz e Amor, vou ser sincero para vocês, desde que eu estou aqui, nunca deixou de atender as famílias, até mesmo na pandemia. Foi um esforço, mas conseguimos. E continue colaborando. Só passar na livraria, falar que é uma doação para cestas básicas, que as meninas fazem a coordenação para esse trâmite das cestas, ok? Alguém está vindo pela primeira vez? Pode erguer a mão. A moça aqui atrás, olhou para ver se alguém levantava primeiro, né? Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vindo à nossa casa. Qualquer informação, essa jovem que está do seu lado, ou nós aqui estamos aptos a dar as informações, viu? Continua o evangelho que estava falando pelo Zoom, todos os dias, de segunda a sexta-feira, no qual, é os mesmos moldes daqui, né? Com vibração, leitura do evangelho, leitura de mensagem, autopasse. E tem tido um público bacana. São aqueles amigos, colaboradores, que às vezes não podem vir na casa, a idade chegou, estão acompanhando pelo Zoom, pelo Facebook. Olha que bom, né? Olha a tecnologia, como ajuda bastante, né? Antigamente a gente não tinha nada disso, né? E dia 21/9, vocês estão todos convidados para a Feira da Solidariedade, que vai acontecer aqui na frente do nosso Paz e Amor. Quem nunca veio na feira? Tirando a moça que está vindo pela primeira vez, alguém mais? Opa, tem o rapaz lá, tem mais a moça. Estão todos convidados, venham a partir das 9 horas da manhã. É um dia, fechamos a rua, tem música de todos os tipos, comidas, bazar e por aí vai. E nós não podemos deixar de falar da nossa barraca, né, Tadeu? A pizza, a barraca da pizza. Já acho que uns 15 anos ou 14 anos que toda a grande equipe que está aqui se mobiliza para trabalharmos na barraca da pizza, né? Eu e o Tadeu já estamos trabalhando faz tempo, e as meninas, né? Para que possamos chegar no dia, possa acontecer. Então, dia 21/9, a Feira da Solidariedade. Venham conhecer, bater um papo, encontrar os amigos, isso é muito bom, ok? E além de estar ajudando a nossa casa, que nos dá um retorno muito bom, essa feira, neste dia. A programação de hoje vai transcorrer da seguinte forma. Hoje, todos os colaboradores da equipe de terça vão estar aqui empenhados em fazer o melhor nesta noite. O Marcinho
vai conduzir a leitura do Evangelho, leitura da mensagem e prece inicial. As vibrações, ela chegou. Luciana Almeida, nossa Luciana aqui de terça, colaboradora, vai conduzir as vibrações, né? E hoje, a palestra, o tema A Piedade, estará com o nosso colaborador também de muitos anos, Sebastião de Oliveira. E faz tempo, né, Seba? Muitos anos que o Sebastião está aqui conosco, nos ajudando de terça, nas caravanas. Preparamos o Seba aqui para fazer palestra, e assim vai, né? Já faz muito tempo. Então vamos começar, Marcinho. Uma noite de muita paz, muita luz a todos nós, que possamos obter o máximo os ensinamentos da noite. Boa noite. Do livro Folhas de Outono. O Criador está em tudo e em todos, mas ele não pode ser circunscrito a nada. Assim como a assinatura do artista está em sua obra, Deus, igualmente, está presente nas suas criações. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, A Piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo derramais nas suas feridas. E quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-se a esperança e a resignação que a aventura experimentais. É verdade que essa aventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça, mas, se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também nos traz as pungentes decepções do vazio deixado por esses. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. Obrigado. E agora vamos elevando nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Com isso, mantendo a nossa calma, pedindo para a espiritualidade aqui presente, nossos mentores, nos auxiliar no entendimento da palestra de hoje, para que possamos, assim, melhorar um pouquinho, nem que for 1 milímetro, mas melhorar um pouquinho a cada dia, e que também possamos sair daqui melhor do que aqui entramos. Que tenhamos uma noite de muitas bênçãos e de grandes conhecimentos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. A gente vai estudar nessa noite, não seria nem a palestra, né? O estudo do Evangelho, que é o nosso guia, a bússola para a nossa vida, né? É o nosso contato direto com Jesus.
que deixou através dos seus apóstolos esse aprendizado. Então, se apegar ao Evangelho, estudar, ler, interpretar as palavras de Jesus, nos conforta, né? Nos faz entender melhor as dificuldades da vida. Então, sempre que podemos, é bom falar sobre o Evangelho, estudar as mensagens, porque, como Jesus falou, né? Onde 2 ou mais estiverem, eu estarei aí. Então, com certeza, Ele está aqui, tem os bons espíritos aqui nos orientando, para a gente ter esse aprendizado e colocar em prática. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É uma metáfora o título, como todo o Evangelho, algumas coisas, como uma mão direita, não saber que vai falar a esquerda, saber o que faz a esquerda. Mas resumindo essa metáfora, o que seria dizer? É uma atitude interna que devemos ter, discreta, de boas ações. Então, sempre que a gente vai agir no bem, sempre que a gente vai fazer uma boa ação, sem alarde, sem anunciar, fazendo a nossa parte. Então, que a mão esquerda não sabe o que faça a direita, é fazer boas ações de forma discreta, de forma que a sua consciência fique tranquila com você mesmo. E antes de chegar no tema que a gente vai estudar hoje, obrigado, que é a piedade, nesse capítulo que fala dessa discrição no bem, dessa ser discreto no bem, Jesus já vai dando o passo a passo e alguns tópicos antes de chegar na piedade. Então, um dos itens desse capítulo, por exemplo, já é assim, fazer o bem sem ostentação, ou seja, sem alardes. Porque quando você faz sem alardes, é bom para você que faz, e é melhor ainda para quem recebeu, né? Você fez, a pessoa recebeu, ficou tudo bom para todo mundo. Então, esse primeiro item desse Evangelho fala desse bem sem ostentação. Depois fala também dos infortúnios ocultos. Porque quando tem grandes desastres, catástrofes, todo mundo fica sabendo, é divulgado na mídia, todo mundo fica abalado, olha o que aconteceu, tal. Mas tem aqueles ocultos, aquelas pequenas desgraças, algumas coisas que não aparecem, né? Então fala desses pequenos infortúnios que também precisa de pessoas para ajudar, precisa de colaboração. Depois fala uma outra parte, que é do óbolo da viúva, que a gente estudando, a gente viu que ela deu pouco, mas ela deu tudo que ela tinha. Então, esse pouco representa tudo para ela. Então, para a gente ver que talvez não é a quantidade, não é o que você dá, ou o que você faz, né? É uma representação de o pouco que você pode dar, você já está colaborando. Então, ele dá mais essa instrução. Depois, continuando nesse capítulo, fala de convidar pobre e os estropiados, que é fazer sem esperar nada em troca, porque ele explica do banquete, né, você faz o banquete com os ricos, tal, você está esperando. Aqui não, você chama o que Jesus mais fez, né? Conviveu com pobres, expropriados, prostitutos, sem nada em troca. Você está ali fazendo a sua parte, sem nada em troca. Também é mais uma forma de você fazer com a mão direita sem a esquerda saber. E aí começa a instrução dos espíritos. Que no Evangelho tem a parte que foi transmitida, as palavras de Jesus transmitidas pelos apóstolos, mas tem algumas partes do Evangelho que é instruções dos espíritos. Nesse caso, é o que a gente vai estudar hoje. É uma instrução do Espírito Miguel, que fala sobre esse tema que é piedade. Então, vamos ler do que fala do Evangelho sobre a piedade. Piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É irmã da caridade e que vos conduz a Deus. Só que essa piedade, essa virtude, todos nós temos. Todos nós somos filhos de Deus. Então é uma virtude, é uma característica do ser humano
Não tem ninguém que possa falar assim, não, eu não consigo, eu não posso ser piedoso. Pode, a gente vai ver aqui que pode. Todos nós podemos ser. E quando conseguimos ser, qual é o melhor jeito de ser piedoso? Que nem foi dito antes. Sem estardalhaço, sem falar, sem querer barganhar, nada. Essa é a forma que o Evangelho nos ensina sobre a piedade. E aí ele continua: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Então ele está falando, se você sentiu a vontade de ser piedoso, que é intrínseca a você, seja piedoso. Entendeu? Se você viu alguma situação que você consegue ajudar, e que eu falo aqui não é a caridade, não é você dar o dinheiro, ou você resolver o problema. Às vezes você está escutando uma pessoa, é uma forma de piedade. Então, como é um sentimento, você sentiu, se permita a ouvir, a fazer, a poder ajudar, pode ser a caridade material, pode ser qualquer coisa. Mas muitas vezes a gente nos torna frio, né? A gente nos torna frio. A pessoa fala, não, é problema seu, não é meu. A pessoa está passando fome ali, é problema dela. Ainda no Espiritismo fala, não, é lei de causa e ação e reação. Se ela está com aquele problema, se ela nasceu sem perna, é porque ela tirou perna de alguém. Não é assim, né? No Espiritismo a gente sempre confunda. Não. Sempre que tem a possibilidade de você ser piedoso, aproveite, deixa, sentiu no coração, deixa, fala, ouve, faz o que dá para ajudar. Isso é o que propõe aqui para nós o Evangelho. Chegais ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando por bondosa simpatia, chegais a lhe proporcionar esperança e a resignação. Então, quando a gente deixa esse sentimento fluir, por bondade, por qualquer coisa, a pessoa que está ouvindo recebe isso e é uma troca. Você deixa, ela recebe, causa, mas às vezes é uma palavra que você fala que dá esperança, ou a pessoa se sente resignada pelo que ela está fazendo, entendeu? Dependendo de como você fala. Então, tudo isso é forma de piedade. Até a palavra, como você fala, como você conversa, é bom para você e melhor para a pessoa, e fica tudo ali entre os dois. Quem doou, quem recebeu, esse é o caminho. Que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce do lado da desgraça. Então, aqui ele fala assim, aí é interessante, que fala assim, para ter a piedade, para ela ser praticada, normalmente vai ser uma situação difícil, né? Ninguém vai ter piedade de uma pessoa que ganhou na loteria, uma pessoa que arrumou um emprego. Então, a piedade, ela anda em paralelo com uma situação que ele fala aqui, ao lado da desgraça. Então, tem um certo amargor esse momento, né? Mas não tendo o sabor acre dos gozos humanos, também não traz pungente decepções do vazio que esses últimos deixam após si. O que está dizendo aqui que eu destaquei? Por mais que seja num momento difícil, que tenha esse amargor, mas você poder ajudar ou falar, ou ser ajudado, alguém ter piedade de nós, que às vezes a gente precisa ter, mas a gente precisa também que alguém tenha de nós, né? Essa troca, esse momento, diz aqui que é até melhor que às vezes alguma coisa que você conquistou, mundana, material, mas quando você vai de sentimento, de coração, você se sente tão bem, é um momento tão gostoso que parece que, foi uma coisa simples, mas te traz aquela harmonia, aquela paz de consciência. Então, fala aqui que às vezes é até melhor que alguns gozos mundanos que ele fala aqui. Envolve o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor, e amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. Eu vou ler por aqui, que eu acho que é melhor para mim mesmo. Ou seja, aqui no sentido de ouvido, não é ouvir, é o esquecimento de si mesmo. É o esquecimento de si mesmo. Essa abnegação em favor dos desgraçados. É a virtude por excelência. A que em toda a sua vida praticou o divino mestre, o divino Messias,
e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Então, a vida de Jesus praticamente foi piedade, né? Totalmente piedoso. E fala aqui que é o amor, é o devotamento. É você abrir, às vezes, o seu tempo, né? Para outra pessoa, ou alguma coisa que você tem e tal. E é um sentimento que carregamos, essa atitude, porque a gente fala muito em caridade, no espiritismo e tal. Só que para você exercer a caridade, para você, mesmo que você vou doar a cesta básica, que o Domingo falou, vou doar algum dinheiro, ou vou lá no centro fazer alguma coisa, ou vou em algum... Para você pôr em prática essa caridade, você tem que sentir a vontade de fazer isso. E esse sentimento, então a piedade, ela precede até a caridade. Porque se você não sentir que precisa de ajudar, que precisa de colaborar, você não vai fazer a caridade. Então, a piedade, ela pressente esse sentimento, ela precede esse sentimento de caridade. Quando essa doutrina foi estabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo com que reine aí a concórdia, a paz e o amor. Aí a gente fala, pô, mas é difícil isso aí. Não, difícil, mas não é impossível. A gente sabe que estamos num planeta de provas e expiações, que vamos mudar, transformar para um mundo de regeneração. Leva tempo para melhorar, né? Que vem falar, a natureza não dá salto. Mas o que torna claro aqui para a gente que cada um fazendo a sua parte, por mínima que seja, vamos chegar no momento de ser um lugar melhor, um planeta melhor. Isso daí a gente tem que ter certo e líquido para a gente que isso é a realidade, que isso é a certeza, e a gente vai querer fazer parte desse planeta, né? Melhor, de regeneração. Fazer a nossa pequena parte hoje é um caminho que a gente pode escolher para, lá na frente, ter contribuído para essa melhora do planeta, de todos. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, beneficência, amor ao próximo, é a piedade. Então, aqui mais uma vez, ele está falando que esse sentimento faz com que você seja menos egoísta, faz com que o seu orgulho diminua um pouco, entendeu? Que você exalte, que você tenha mais humildade. Então, é um equilíbrio, que menos orgulho, menos egoísmo. À medida que você é mais piedoso, mais caridoso, você se torna uma pessoa melhor e repito, para você mesmo, né? Não é para provar nada para ninguém, para mostrar para ninguém, porque não tem nada melhor que você, todo mundo erra, eu erro, todo mundo tem, mas nada melhor que você deitar a cabeça na travesseira à noite, com consciência tranquilo, você fez o que você poderia fazer, entendeu? Seria mais ou menos aí, esse sentimento brota desse sentimento de piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista do sofrimento de vossos irmãos, que vos impeles a estender a mão para socorrer e vos arranca lágrimas de simpatia. Aí eu destaquei aqui, nunca, portanto, abafei os vossos corações essas emoções celestes. Então, ele reforça aqui de novo, não abafe esse sentimento. Não se torna aquela pessoa, o gelo, aquela pessoa fria, pode estar caindo o mundo, você não está nem aí, é assim mesmo. Falaram lá no centro que é planeta de prova e expiação, então ele está espiando, ele está provando, então não é assim, né? Porque se a gente se tornar frio, se a gente se tornar sem sentimento, sem coração, para mim, ao meu ver, só dificulta, né? Às vezes no momento pode ser até mais fácil, mas aqui, que o Evangelho nos recomenda? Nunca abafeis os vossos corações. Não procedei como esses egoístas endurecidos, que afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por instante a existência. Então tem gente que prefere nem ver, né? Está passando fome ali, vou viver aqui na minha bolha.
prefere nem saber o que está acontecendo, que é para não ter que brotar esse sentimento e para não ter que fazer alguma coisa, né? Então é melhor não nem ver, né? Então o Evangelho recomenda não ser assim, não ser frio, não abafar esse sentimento, porque temos esses sentimentos. Todos temos esses sentimentos, todos somos portadores desse sentimento de piedade. O que faz a gente usar ou não é o que foi falado aqui no começo. É o orgulho, a vaidade, de repente você está com tudo para poder fazer o mínimo possível de alguém, mas você não quer, porque o orgulho, porque no passado aquela pessoa pisou, então não vou fazer. Então, brotou o sentimento, deixa rolar, deixa fazer, que é o que Jesus nos recomenda. A tranquilidade comparada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se esconde vasa, fétida e corrupção. Então aqui ele faz uma comparação com o Mar Morto, que é um mar ali que parece ser tranquilo, né, mas o próprio nome diz Mar Morto, né, sal, essas coisas, não tem vida. Então, quando você finge que não está vendo, quando você fica lá, não tem problema, sou eu aqui, cada um com seus problemas, tal, ele se faz essa comparação com o Mar Morto. Por dentro, você está morto. Né? Por fora, pode ver. O cara está lá, você está aqui, ele está com o problema dele, você não tem problema, mas e aí? É isso a vida? Cada um com seus problemas? O Evangelho fala que não é isso. Né? O Evangelho pede para deixar brotar, pede para deixar rolar aquele sentimento, por menor que seja as nossas atitudes na hora. Já passei. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento do que se arreceia o egoísta. Aí eu destaquei, sem dúvida, o contato da desgraça de outrem, a alma voltando para si mesmo, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e se abala penosamente. É difícil, né? Você está de boa, tal, você vai atrás de problema, não atrás de problema, mas você querer saber o que passa com o próximo, ter a notícia, poder ajudar. A primeiro momento você fala assim, pô, mas eu vou atrapalhar minha vida por isso, eu vou trazer problema para mim. Então, o egoísta que faz? Se afasta, finge que não vê, tampa o sol com a peneira, porque ele não quer... ele acha que ele não tem a obrigação, assim, entre aspas, de saber do que acontece. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão feliz que se enternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento, por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Então, o que ele fala aqui, em vez de você ficar ali na sua, fechado, não querendo saber, quando você tem essa troca, quando você sente e faz e ajuda, quem recebe isso, ele fala assim, da emoção, do sentido de consolo da pessoa, entendeu? Então, ele fala aqui da troca, desse momento, que você toma a decisão, sente no coração, faz a sua parte, a pessoa recebe e está tudo certo. Você fica bem, quem recebeu fica bem, Jesus fica bem e Deus fala assim, estão seguindo o caminho correto. Foi para isso que eu os criei. Então, piedade. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade. Primeira das virtudes que tem por irmão, e cujos benefícios ela prepare e enobrece. Então, isso aqui foi uma mensagem de instrução dos Espíritos, que é o Espírito Miguel, que está lá no nosso Evangelho. Desejo boa noite a todos, que Deus possa acolher, abençoar e ser piedoso com nós todos também. Boa noite.
Vamos fechando os nossos olhos. Vamos procurando uma posição agradável na cadeira. Pernas e braços descruzados. Vamos nos ligando à figura do Mestre Jesus. Essa figura meiga, seus olhos azuis. E por meio deles, vamos nos ligando à equipe espiritual, aos nossos mentores pessoais e aproveitando esse momento que é nosso para esse intercâmbio, para um diálogo sério e franco, falando das nossas dúvidas, das nossas tristezas, das nossas dificuldades, daquilo que temos a agradecer. E vamos agradecer, vamos expressar a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, bom e justo, que nos deu a vida como uma oportunidade de aprendizado, reajuste e evolução espiritual. Agradecer também pela nossa família, pelo nosso trabalho, que nos sustentam material e emocionalmente, nos desafiam e nos fazem aprender e evoluir todos os dias. Vamos agradecer a essa espiritualidade que nos recebe aqui na Casa de Paz e Amor, que prepara esse ambiente desde cedo, para que as nossas necessidades fossem todas acolhidas, para que os trabalhos transcorressem com tranquilidade e harmonia. E assim, com essa sintonia que se faz presente, com essa espiritualidade amiga, nós vamos preparar para receber as benesses do passe, que os médiuns preparados vão iniciar agora. Vamos recebendo essas energias de refazimento, fortalecimento de todos os nossos centros de forças perispirituais, que vão distribuindo essas energias para diferentes partes do nosso corpo, trazendo equilíbrio físico e mental, harmonizando todo o nosso organismo. Então, essa energia começa pelo nosso coronário, no alto da nossa cabeça, trabalhando ali as nossas estruturas cerebrais, o funcionamento do nosso cérebro, nossos pensamentos, que ditam nossas atitudes, nosso bom ânimo. Vamos assim, com essas energias, indo para o nosso centro de força frontal, que responde ali pela nossa percepção, para que tenhamos aguçados os nossos sentidos, nos fazendo perceber aquilo que nos afeta, assim também como que afeta o próximo. Que não percamos uma só oportunidade de sermos úteis, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E essas energias vão indo para o nosso centro de força laríngeo, centro de força responsável pela comunicação e expressão nossa. Rogando a Jesus que saibamos sempre o que dizer em cada situação, que da nossa boca saiam sempre palavras voltadas ao bem, ao encorajamento. Vamos seguindo para o nosso cardíaco, relacionado aos sentimentos e emoções, que esse órgão tão importante no nosso corpo possa pulsar amor, compaixão, solidariedade e caridade, distribuindo sangue que irriga o corpo com as boas energias do amor em ação por todo o nosso organismo. E no nosso gástrico, responsável pela digestão dos alimentos e também que absorve as energias das nossas emoções, que sejam o nosso equilíbrio emocional, o nosso bom ânimo e alegria, o combustível para o funcionamento desse centro de força. No nosso centro de força genésico se encontram as forças criadoras e criativas, que esse centro seja equilibrado e fortalecido. Essas energias vão descendo pelas nossas pernas, passando pela planta dos nossos pés, subindo pela parte posterior das pernas, chegando ali ao nosso centro de força básico, no início da nossa coluna vertebral. E vamos ali subindo vértebra a vértebra, alinhando a nossa postura física
e a nossa postura diante da vida. Assim, vamos nos chegando ao alto da nossa cabeça, no nosso coronário, fechando esse ciclo de energias de equilíbrio e bom ânimo, pedindo a Deus que fortaleça a nossa saúde mental também, eliminando os pensamentos de tristeza, desânimo, depressão e ansiedade, substituindo por pensamentos felizes e produtivos, fortalecidos pela fé em Deus, na certeza que Ele nunca desampara nenhum dos seus filhos. Depois de tanto que recebemos, nós vamos agradecer em forma de doação. Nós vamos nos lembrar de todos os nomes que estão nas urnas, encarnados e desencarnados. Que cada um, Senhor, receba aquilo que está precisando, seja o alívio das dores físicas, um emprego, harmonia familiar, equilíbrio psicológico, a continuidade do seu caminho de evolução espiritual. Rogamos, Pai, que olhe por todos e por cada um. Vamos pedindo que a equipe espiritual encaminhe para as ruas equipes encarnadas para o atendimento daqueles irmãos em situação de rua, que eles possam encontrar um abrigo para a noite, o alimento para o corpo e, se possível, em breve tempo, um caminho que os tire dessa situação. Vamos pedindo à equipe dos médicos da espiritualidade que atendam os hospitais, casas de saúde, pronto-socorros, intuindo cada um que ali atende para o melhor encaminhamento de cada paciente. Vamos pedindo por aqueles irmãos que, caindo nos erros, hoje estão nos presídios, nas fundações casa, que possam aproveitar esses momentos, Senhor, refletir, melhorar-se e voltar ao convívio familiar e social, prontos para uma jornada no caminho do bem. Vamos pedindo pelos abrigos de menores, onde as crianças e jovens separados de sua família estão ali, que eles possam receber o carinho que merecem e que, quem saiba, sejam encaminhados para famílias que os acolham. Vamos pedindo pelas casas religiosas que acolhem a cada um para receber o bálsamo do reconforto espiritual e continuar a sua jornada, fortalecido pela fé em Deus, que sempre encontremos as portas dessas casas abertas e que possam nos abraçar em todos os momentos. Pedindo pelo nosso planeta, pela natureza que Deus nos ofertou e que muitas vezes negligenciamos, por todos os países, em especial pela paz em todos eles, por todos os estados, cidades, e em especial pelo nosso bairro, pela nossa casa. Vamos mentalizar a casa dos nossos familiares e vizinhos, para que em todas elas reinem a harmonia e a paz. E assim, nós vamos vibrando pelas nossas águas, pedindo a equipes médica e espiritual, aos físicos, químicos, indígenas e pretos velhos, que retirem das matas, das águas, os elementos que vão beneficiar o nosso corpo físico, nosso campo mental, e que ao ingerir essas águas, elevemos o pensamento ao alto em forma de prece, fortalecendo esse intercâmbio e pedindo e aceitando a presença e o amparo da espiritualidade em nosso dia. Assim, depois que tanto recebemos, só temos que agradecer. E vamos então acompanhando a prece final. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Que nós possamos nos encaminhar para os nossos lares em paz e que tenhamos uma boa noite e uma boa semana. Bom retorno aos seus lares, muita paz, até a próxima terça. Paz e amor em Jesus.